Hoje nós vamos estudar um pouquinho, meditar em João capítulo 5, versículos 25 a 29. Vamos falar sobre as ressurreições. Não sei se você tem entendimento sobre qual entendimento que você tem sobre esse assunto. Se depois você queira deixar um comentário aí nesse vídeo sobre o seu ponto de vista, tá bom? Vamos ler a Bíblia. João capítulo 5, versículos 25 a 29 diz assim a palavra de Deus: Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Que Deus aplique a palavra aos nossos corações. O que Jesus está dizendo aqui? Em verso 25 novamente: Eu afirmo que está chegando a hora e já chegou. Está falando de uma hora que já estava, de um momento que já estava acontecendo. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Quem são os mortos aqui? São os mortos espiritualmente. São as pessoas que, apesar de estarem vivas e saudáveis fisicamente, estavam mortas espiritualmente. Estes são os primeiros mortos que ele menciona aqui no versículo 25. Estes mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. O Filho de Deus é Jesus, é o Cristo. Estes mortos ouvirão a voz do Cristo. Já falamos muito disso nos vídeos anteriores. Essa voz vai lhes chegar ao coração. Essa voz vai lhes acender uma luz no entendimento. Esta voz é captada pela percepção espiritual. E ele diz: e aqueles que a ouvirem viverão. Aqueles que captarem esta voz do Filho de Deus viverão. Viverão a vida eterna. São os mortos, os que estavam mortos espiritualmente, que vão ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, e vão ter vida eterna a partir do momento que ouviram a voz de Cristo. Verso 26, pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Jesus tem vida. Na verdade, em João 14,6, ele vai dizer que ele é a vida. Em João 11, 25 e 26, ele é a vida. E ele dá a vida a quem ele quer. E ele dá a vida através da sua palavra, através do seu evangelho. E cada pessoa que vai recebendo esta palavra, que vai recebendo este evangelho, vai tendo vida eterna, vida em si mesmo, dada pelo Filho de Deus, que é Cristo. Verso 27. E deu-lhe autoridade para julgar. Deus deu a Cristo autoridade para julgar. Jesus tem 4 ministérios: rei, profeta, sacerdote e juiz. E ele está falando aqui, por enquanto Jesus não está julgando ainda, ele vai julgar no último dia, no dia do acerto de contas final. Mas ele já tem do Pai esta autoridade para julgar. E ele diz, é porque ele é o Filho do homem. Essa expressão Filho do homem, ele é o representante da raça.
Ele é o primogênito da criação, da nova criação, da verdadeira criação, que é a criação eterna. Ele é o representante da raça, por isso ele se autodenomina filho do homem. Essa expressão significa uma expressão usada no meio judaico. Filho representa o pai. Jesus, como filho do homem, ele representa a espécie humana. Ele é o representante da espécie humana. E aí, por ele ser o representante da espécie humana, aos olhos de Deus, Deus deu-lhe a autoridade para julgar. É isso que ele está dizendo. Versículo 28. Não fiquem admirados com isto, que ele vai dizer agora. Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Agora não são mais os mortos espirituais. Agora são os mortos físicos. Todos que estiverem no túmulo vão ouvir a voz do Filho de Deus. Todos, salvos, perdidos, creram em Deus e os que não creram, os que mergulharam no pecado e os que trilharam os caminhos da santidade, os caminhos de Cristo, todos vão ouvir a voz do Filho de Deus. Os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os cultos e os analfabetos, todos vão ouvir a voz do Filho de Deus, inclusive os surdos, fisicamente, todos vão ouvir a voz do Filho de Deus. Quem não ouviu, quem não deu ouvidos à voz do Filho de Deus enquanto esteve aqui na vida terrena e foi confrontado com o Evangelho e tapou a sua percepção espiritual, endureceu o seu coração e não ouviu, vai ouvir a voz do Filho de Deus. É interessante que lá no versículo 25 ele diz que estava chegando a hora e já havia chegado a hora dos mortos espiritualmente ouvirem a voz do Filho de Deus. No versículo 28 ele só diz que está chegando, ou seja, vai chegar o dia em que os mortos fisicamente, todos os que morreram fisicamente, vão ouvir a voz do Filho de Deus. E Paulo diz que, lá em 1 Coríntios capítulo 15, se você quiser um estudo mais detalhado sobre a ressurreição, estude, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 15. Paulo diz lá que sem ressurreição não há cristianismo, não há fé cristã. A fé cristã não adiantaria nada se não fosse a doutrina da ressurreição. E é disso que ele vai falar aqui agora, da ressurreição do corpo físico. Então, todos os que estiverem no túmulo ouvirão a voz de Cristo e sairão dos túmulos. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Os estudiosos não chegam a um consenso, os pontos de vista são conflitantes a respeito de quantas ressurreições haverá. A Bíblia fala de algumas ressurreições que já aconteceram lá no Velho Testamento. Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas. No Novo Testamento, Jesus ressuscitou pessoas durante o seu ministério terreno. No dia da morte de Jesus, na hora que ele expirou lá na cruz, a Bíblia diz que túmulos se abriram e santos do Velho Testamento ressuscitaram e foram vistos andando pela cidade de Jerusalém. O próprio Jesus ressuscitou. Após a ressurreição de Jesus, seus apóstolos, por exemplo, Pedro ressuscitou pessoas, Paulo também ressuscitou pessoas. Mas a questão é, quantas ressurreições acontecerá? Porque aqui na linguagem do versículo 29 é como se houvessem duas ressurreições separadas. E aí é onde eu digo que os estudiosos não chegam a um consenso. Porque muitos pensam que haverá um momento da igreja, que é chamado na Bíblia de arrebatamento,
em que somente os que creram em Cristo vão ressuscitar. É a linha mais corrente de interpretação. E depois haveria então o juízo final em que todos que ainda estivessem mortos seriam ressuscitados. Então haveria pelo menos duas ressurreições. Há aqueles que defendem uma única ressurreição, como descrita em Mateus capítulo 25, em que os justos serão colocados à direita e os perdidos serão colocados à esquerda para receber a sentença após a ressurreição. Eu não me proponho a fechar esta questão aqui hoje. É como eu disse, se você tiver uma opinião pessoal sobre isso, coloca nos comentários do vídeo, mas o fato é, todos vão ressuscitar para comparecer perante o tribunal de Cristo. Eu quero fechar a nossa reflexão nesta manhã com este ensino bíblico. Todos. E aí a Bíblia diz que não há nada oculto que não haja de ser revelado. Aí nós vamos dar conta de cada palavra fútil que nós fizemos. Aí serão abertos livros perante o trono do juízo em que a história de cada um vai ser repassada e nós vamos receber uma sentença. Todos somos pecadores e todos somos condenáveis. Aos olhos de Deus não há ninguém que mereça a sua clemência, o seu perdão. Mas aí entra a questão principal. Todos os que colocaram a sua fé em Cristo e no seu sacrifício na cruz, naquele dia receberão a sentença da vida. Vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que creram em Cristo, que renderam sua vida a Jesus, que reconheceram seus próprios pecados, que negaram-se a si mesmos, que tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. Estes receberão a sentença da vida, a palavra da vida eterna. E eu desejo que naquele dia você esteja desse lado direito, daqueles que receberam a Cristo pela fé, daqueles que reconheceram os seus pecados, que sabiam que nada eram, que não reclamaram direito, que não reclamaram, que não confiaram na sua própria capacidade, na sua própria justiça, mas que depositaram toda a sua confiança na justiça de Cristo e sua obra realizada na cruz. Todos vamos ressuscitar. Lá no Apocalipse diz que pessoas vão correr de uma parte para outra naquele dia, querendo se esconder da face de Deus e não poderão. Lá diz que as pessoas vão pedir aos montes que caiam sobre elas, as pessoas vão desejar a morte, mas elas não vão conseguir. Elas vão ter que comparecer perante o tribunal de Deus. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Quando Jesus diz no Sermão do Monte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, toda a injustiça realizada neste mundo, neste planeta, será julgada naquele dia, e será sentenciada naquele dia, será reparada toda a injustiça sofrida nessa existência. Todos os juízes corruptos darão conta da sua corrupção e das suas injustiças naquele dia. Se não existisse aquele dia de acerto de contas, a vida não faria o menor sentido. Seria como Paulo diz, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Era o pensamento recorrente. Mas graças a Deus que nos dá esta garantia de que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo e que toda injustiça e maldade deste mundo será justificada, será corrigida, será punida naquele dia. E o conselho é: corra para Jesus, deite nos braços de Jesus, renda-se a Cristo,
deixe-o reinar em sua vida. Só assim o ser humano estará preparado para aquele dia. Porque, segundo o versículo 29, os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Que Deus aplique a sua palavra em os nossos corações.